Então, esse é uma parte do evento Conecta da Unicinos, né? Sim, sim. Aqui eu vou mostrar recursos que a gente tem de lâminas de microscopia digitais, né? Então, Sim. a gente consegue ver a distância, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou conversar com você sobre a oficina que eu preparei, né? Sim. E posteriormente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Nesse momento, eu vou pedir para vocês ficarem deixarem o microfone no mudo, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a qualquer momento vocês podem abrir o microfone e falar, não tem Ok. problema, tá? Ok. Eu vou compartilhar aqui a tela Sim. e eu só preciso saber se vocês estão enxergando. Vocês enxergam essa tela que está aqui? Sim. Uma tela que eu estou aumentando e diminuindo? Isso, isso. Beleza. Então tá. Bom, a oficina que eu propus para o Conecta seria algo que eu faria no laboratório também, tá? No laboratório de aula prática. Sim. Porque é Eu sou um... graduanda em alimentos, né? Pelo IFSU Campus Bagé. Certo, certo. Isso. Estou no 6º semestre. Tá bom, tá bom. Então, assim, ó, essa oficina, ela é para mostrar como uma atividade que nós faríamos ou que poderíamos fazer e que é feita a nível profissional também, tá? Porque isso aqui que eu vou mostrar para vocês são lâminas digitalizadas de exames parasitológicos. Os exames parasitológicos fazem parte da rotina do profissional de biomedicina que vai para a área de análises clínicas, tá? E nós temos, então, aqui a possibilidade de enxergar como as estruturas que têm importância clínica de diagnóstico de doenças parasitárias são vistas no microscópio, só que aqui elas são lâminas digitalizadas, tá? E esse recurso, particularmente, ele é de um programa de controle de qualidade externo, que é um programa de qualidade para os laboratórios clínicos e que avalia justamente o nível de conhecimento dos profissionais que trabalham no laboratório, especificamente aqui na parte de análises parasitológicas, mas existem outros tipos de exames também, exames de hematologia, que são os exames de sangue, que usam esse recurso também, né? Exames de urina, que usam esse recurso também. Inclusive, os meus assuntos principais são urina, análise de urina e análise de fezes, tá? Então, até isso que vocês estão vendo aqui no plano de fundo da minha imagem, são cristais numa amostra de urina. É uma foto de microscópio. E esses são cristais de um medicamento, cristal de sulfadiazina, tá? Que eventualmente pode aparecer na urina se a pessoa fez uso do medicamento. Ele é usado para toxoplasmose, por exemplo. Sim. E esse medicamento pode precipitar e não ser patológico, o achado, e pode precipitar e ser um achado com significado clínico. Então, é uma informação que a gente pode fornecer durante o exame de urina, essa presença desses cristais, tá? Só para vocês saberem o que é essa coisa que está no meu Sim. plano de fundo aqui da imagem, Ok. Você tá? está me vendo na câmera? Não, eu só Ah, ouço, tá. só estou ouvindo. Pode desativar, né? Ah, mas só não está aparecendo só o áudio, só tem a voz. Ok. Então, assim, ó, isso aqui, ó, para vocês conhecerem, então, numa aula de parasitologia clínica, a gente faria esse tipo de análise no microscópio, tá? Sim. E aí, aqui, então, eu vou mostrar o que a gente enxergaria no microscópio, mas no computador. Então, assim, ó, a gente procura, isso aqui é uma lâmina
que tem fezes. Então, é um material que a gente faz análise de amostras de fezes também no laboratório. Sim. Pode parecer nojento, assim, à primeira vista, obviamente, né? Mas tem uma série de informações clínicas importantes que a gente pode encontrar nessas amostras. Então, as Ok. doenças parasitárias, elas estão presentes em muitas pessoas no mundo e dependendo do ambiente onde a pessoa vive, das condições de higiene e sanitárias que a pessoa tem, há uma grande chance de ter doenças parasitárias, tá? Ok. Felizmente, nas grandes cidades, isso é menos comum, mas em áreas rurais ou em Sim. locais que têm menos condições de higiene e tratamento de esgoto, por exemplo, Sim. é bastante comum. Tá? E nós temos uma alta taxa de pessoas com doenças parasitárias no mundo. Doenças parasitárias podem ser tanto do trato gastrointestinal, que é o que é mais comum para nós aqui no Rio Grande do Sul, mas existem doenças parasitárias do sangue, como a malária, a doença de Chagas, por exemplo. E a malária, por exemplo, é uma doença parasitária que mata milhões de pessoas todos os anos no mundo. Então, é uma doença parasitária com uma alta taxa de mortalidade ainda nos dias de hoje, majoritariamente no continente africano. Mas a gente precisa lembrar que existe malária aqui no Brasil também, especialmente na região norte do Brasil. A região amazônica é uma doença com alta prevalência. Tá? Então, as doenças parasitárias, elas são, de certa forma, negligenciadas, mas elas são importantes. Elas ainda são responsáveis pela morte de muita gente. Então, é importante a gente conhecer e conseguir identificar os parasitas. Então, por Mas, exemplo... professor, só um minutinho. Eu sou portadora da Chagas. Ah, E é? eu nunca morei em lugar assim, ó, desapropriado, tipo Não, não, não. morar na campanha, né? É Morar em que, palafita, em casa de torrão, casa de capim. Eu nunca andei na minha vida nesses lugares. é que a E doença de aí eu Chagas... e a nossa professora, uma química industrial que nós temos, nós chegamos à conclusão que eu peguei através dos alimentos, porque ela diz que é possível, né? O Sim, bichinho colocar as fezes na plantinha e a gente ingerir sem ter feito a devida higiene naquela, né? Tipo vegetal, alface, couve, repolho, essas coisas assim, né? Foi o a que doença, nós deduzimos. a doença de Chagas, ela é transmitida especialmente pelo barbeiro. E aí é através da picada dele. E quando ele pica a pessoa, ele deposita, ele defeca. Então, o parasita está nas fezes dele. E a picada dele causa coceira. E quando a gente é picado, a gente a gente coça a área e acaba que as fezes do barbeiro entram no machucado que ele que ele usou para chupar o sangue. E aí o parasita entra. Essa é a via principal de infecção, tá? Mas tem relato de caso de contaminação por chagas com consumo de cana-de-açúcar, suco de cana. Suco de cana. Em Santa Catarina teve relatos de caso de infecção por barbeiro, por doença de chagas, desculpa, no suco de cana, onde o inseto provavelmente foi moído junto com a cana e a pessoa ingeriu o protozoário. Então, assim, existem essas outras vias, mas o mais usual é a picada do barbeiro. Mas é possível, sim, ter outras rotas de infecção e a doença de Chagas não está ligada à higiene, tá? A doença de Chagas, ela tem essas outras vias. As doenças gastrointestinais, parasitárias gastrointestinais, que têm ligação com condições sanitárias, condições de higiene, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui é uma imagem de amostra de fezes, tá? E nós temos, vocês conseguem ver essa estrutura aqui? Vocês têm que conversar comigo, tá? É uma oficina de conversa. Vocês estão vendo essa estrutura aqui que eu estou passando o mouse em cima?
ao redor, aliás. Agora sim, eu consigo ver. Dá para ver? Então, assim, ó, essa é uma estrutura clinicamente importante. Ó, eu estou aumentando aqui, ó. Então, o que é legal desse sistema aqui? Isso aqui é uma lâmina que foi digitalizada com um microscópio para digitalização. Tá? Ele é um microscópio que não é usado para análise, ele é um microscópio usado para criar essa imagem, que é uma imagem da lâmina. E aí nós temos os diferentes aumentos que nós usamos no dia a dia. Então, o que nós usamos em parasitologia é esse aumento aqui. Vocês estão vendo que tem os 100 vezes aqui do lado? Esse é um dos aumentos que a gente usa no microscópio. E o outro que nós usamos é o 400 vezes, que é esse aqui, tá? Então a gente consegue ver em detalhe, deixa eu aproximar aqui, olha, vou botar no meio do campo aqui, a gente consegue ver em um bom nível de detalhe as estruturas. Então isso aqui, ó, isso é um achado importante. Isso é um ovo de um parasita, é um ovo do ancilostomídeo, que é um parasita que nos infecta penetrando através da pele dos pés. Tá? E ele consegue, assim, entrar no organismo e, através dos vasos sanguíneos, ele migra dentro do nosso organismo. Ele tem um ciclo muito interessante, tá? Através dos vasos sanguíneos, ele migra e ele vem até o pulmão, onde ele provoca uma sensação de pigarro, de alguma coisa que tu tenha trancado aqui na garganta, e tu engole. E quando tu engole, ele entra no trato intestinal, que é isso que ele quer, na realidade. Ele é um parasita que mora no intestino. Então, isso é muito interessante, e ele tem um ciclo complexo, né? E ele acaba fazendo todo esse caminho para chegar no nosso organismo. E aí, quando ele está no intestino, a gente consegue identificar, né, a presença dele nas fezes. Ele pode ser visto a gente pode identificar ele tanto na forma de ovos, né, como está ali, como na forma de larvas. Só fazendo um parênteses aqui, a professora Juliana, coordenadora do curso de biomedicina presencial, ela colocou um aviso aqui no chat de que o curso de biomedicina vai ter a semana acadêmica na semana que vem, tá? E é um evento que vai estar aberto ao público e todos são convidados a participar, tá? E vocês podem entrar em contato ou verificar informações sobre o evento no Instagram, na página da Biomedicina, que está aqui, ó, @biomedicina Unicinos. Então é só seguir lá a Biomedicina da Unicinos no Instagram, que tem informações sobre a semana acadêmica, tá? Então, deixa eu ver aqui, só para mostrar para vocês o que a gente faz. Então, isso aqui, ó, essa detecção do ovo, dos ovos, né, é uma atividade que nós fazemos no laboratório. Então, isso aqui, ó, vocês estão vendo que tem mais um aqui? Tinha esse aqui embaixo, né? Ó. Então, ele é um ovo bastante peculiar. Tem tem uma membrana externa, bem fininha, né? E essa parte interna com mais concentrada. Aqui que está o embrião do bichinho, né? Às vezes a gente consegue enxergar a larvinha dentro, tá? Então isso aqui é um ovo, né? Um bebê de ancilostomídeo, que é um parasita importante, um parasita. Esses parasitas que a gente encontra aqui nas fezes, a maior parte das vezes eles são parasitas que se alimentam do sangue da pessoa que eles estão infectando, tá? E podem causar, às vezes, né, anemia, podem causar condições patológicas mais severas, dependendo do estado imune do organismo da pessoa, tá? Então, aqui nessa amostra aqui, tem ovos de ancilostomídeo. E no dia a dia do laboratório, o que a gente faz? A gente prepara a amostra de fezes para fazer a análise, coloca ela entre lâmina e lamínula, vai para o coloca uma gotinha de um corante chamado Lugol, vai para o microscópio e faz a busca por esses elementos. Fala, fala, Sônia. Não, estou escutando, professor. Tá,
Tá O bom. Rugol, eu estou lembrando que a gente usa no laboratório O também, Lugol? em alimentos. Sim, o Lugol coramido, né? Isso. Ah, tu sabe que tem um... Foi legal que tu comentou, tem um detalhe interessante. Quando as pessoas fazem exame na segunda-feira, é muito comum comer churrasco e maionese, né? Isso. E aí as amostras ficam cheias de partículas de amido, que são da batata coradas pelo Lugol. E Isso. enxerga nas Isso. amostras, tá? Então é um achado que é... E aí o que é interessante é que é uma estrutura, de certa forma, ovalada, um tamanho um pouco maior do que isso, né? Exato. E aí as pessoas, os alunos chamam, o que que é isso aqui? O que que é esse negócio aqui escuro? Porque ele aparece muito e chama atenção, né? Então, é um achado que a gente tem no dia a dia, Exato. em alguns momentos acontece. É interessante. Vocês Então, qual é a minha ideia com essa oficina? Mostrar Sim. para vocês elementos diagnósticos que nós temos e que vão ser realizados por um profissional biomédico, tá? Sim. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo sempre o ajuste aqui, ó, o sistema tem isso também, ele permite que a gente ajuste a iluminação. Como a Sim. gente faz no microscópio, é muito, digamos assim, de certa forma, fiel ao que a gente tem no microscópio do laboratório, Sim. tá? Então a gente tem uma escala de tamanho, inclusive, que eu posso colocar aqui perto da estrutura para saber qual é o tamanho do bichinho, né? Então Sim. isso é importante também, tá? É bem legal. Então aqui, ó, aqui já tem outra coisa. Também o que eu separei amostras de fezes porque tem uma boa variedade de elementos diagnósticos interessantes. Sim. Então, vocês conseguem perceber alguma coisa aqui nessa imagem? Eu... Tem algo aqui que chama a atenção de vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que são essas manchas aí próximo da metragem aqui? É para o lado direito, essas Aqui. manchas mais Isso aqui? escurinhas e tem uma bem escura aqui Tá. Isso aqui? abaixo. Isso aqui? Não, para o Isso aqui. lado direito aqui do 150 aqui. Aí, essas. Então, isso que é interessante do exame de fezes também. É incrível, no início, os alunos chamam o tempo inteiro, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? E aí a imensa maioria das vezes que chamam no primeiro momento são artefatos. Isso aqui é detrito, é material fecal, eu não consigo dizer o que exatamente que é, Ah, tá bem. mas é Ok, detrito. Agora, ok. agora, olha aqui, ó. Bem pertinho disso, tinha duas coisas. Olha aqui, ó. Aqui tem. Vamos observar. Aí tem um bichinho. Exato, aqui e aqui também, ó. Ele tá. Aí tem outro bichinho. Tem outro, ele tá. Tá parecida com a mitocôndrias, né, professor? Ah, mas é bem O maior. formato, né? Sim. Parecido. Formato sim, só que isso aqui é muito mais. Tem mitocôndria dentro do bicho aqui. Sim. Ele é bem maior, né? Mas é o formato sim, tá certo. É um formato ovalado. É. Então, esse aqui é outro tipo de parasita, tá? Esse aqui é o Enterobius vermicularis. Esse é um parasita que tem. Esse aqui é muito. Os parasitas são muito peculiares, tá? Eles peculiares e, de certa forma, nojentos, né? Sim, Porque, enfim, moram nas fezes, né? sim, E, lógico. e esse aqui, ainda por cima, não bastasse morar nas fezes, ele tem um hábito muito estranho, Sim. que ele migra para fora do intestino e fica na região do ânus. No ânus Opa! e no períneo. Ele deposita os ovos, as larvas migram ali e ele deposita os ovos nessa região, causando coceira, né? Uhum. E aí, qual é o detalhe? É muito comum a infecção por esse parasita em criança. E o que que a criança faz? A coceira, a criança faz o quê? Coça, né? Isso. Se tá com a unha comprida, em criança, os hábitos de higiene nas crianças, eles demoram um pouquinho para se desenvolver. Então, o que que acontece? O bicho fica embaixo da unha. A criança não lava Ai, bem as mãos e depois bota a mão na boca de novo, e aí vai isso. se auto-infectando. E Sim. pega e mexe em tudo, né?
e acaba contaminando também brinquedo, contaminando comida, contaminando outras coisas e contaminando outras pessoas. Então, disseminando o bichinho. exatamente. Então, os parasitas têm muitas, assim, muitos recursos interessantes nesse sentido, porque tu vê que ele migra para fora, causa coceira e Sim. faz com que a criança, ou a pessoa, enfim, né, coce, e se não tiver bons hábitos de higiene, é um meio de propagação do parasita, tá? Então, por isso que, vocês lembram um pouquinho da história do Jeca Tatu, talvez, né? Que o Jeca Tatu, ele estava sempre com ele tinha barriga d'água, ele tinha uma série de doenças, várias delas eram doenças parasitárias. Então, ele andava descalço, aí, por exemplo, o ancilostomídeo podia entrar pela pele do pé, ele tinha a unha comprida, com sujeira embaixo da unha, então podia ser o enteróbios. Então, tinha uma série de possibilidades de doenças parasitárias na história do Jeca Tatu, tá? Que era uma história da minha infância, não sei se é da infância de vocês também. Ah, se é da sua, professor, mais da minha ainda. Mais da minha ainda. É uma coisa interessante, né? E hoje, então, se tem mais conhecimento, né? As doenças parasitárias, elas estão mais bem esclarecidas, mas já na época do Jeca Tatu, então foi esclarecido que ele precisava andar com calçado, que ele tinha que ter as unhas curtas, tinha que lavar as mãos, enfim. Então, é interessante isso, sabe? Porque a gente consegue transpor ali, no caso, a literatura para uma situação do dia a dia. E nós, no laboratório, nosso papel qual é? Fazer o exame para detectar a presença do parasita. Né? Quando tu detecta, por exemplo, assim, esse aqui, eu estou olhando essa lâmina, essa amostra aqui desse paciente, tem esses 2 ovos aí. Pode ter um só, tá? Não importa. Se eu encontrei um bichinho, é suficiente. E o que eu faço? Lá no laudo do exame, eu vou escrever assim, ovos de enteróbios vermiculares, nesse caso aqui, né? Então, essa informação vai ser entregue para o paciente, ou não vai ser encaminhado para o médico do paciente, ele vai ver, ó, o paciente está com infecção parasitária, e ele vai prescrever um tratamento adequado para o parasita que a pessoa tem. De maneira geral, os medicamentos para parasitoses, eles são, assim, mais de amplo espectro, digamos assim. É um tipo de medicamento que mata vários bichos. Mas tem, por exemplo, para protozoários, que são os menorzinhos, tu tem um medicamento mais específico. Né? Para os eubins, para parasitas um pouco maiores, tu tem outro tipo de medicamento. E aí tu faz uso dessas medicações, geralmente são medicações simples, assim, tu faz uso, um comprimido, às vezes é um comprimido mastigável, ou é um líquido, uma solução que é fácil de engolir, em dose única. Então, as parasitoses, elas têm uns tratamentos, de certa forma, simples e também não são caros. Por isso, também, nós temos cada vez menos parasitoses, que é muito bom, na realidade, né? Seria bom não ter mais nenhuma. Mas, isso também é interessante. Ó, acabei de falar uma bobagem, viu? A gente acha que eliminar os nossos inimigos, né? Como os parasitas, por exemplo, é algo, assim, seria crucial. Só que há uma série de eventos na natureza que acontecem em decorrência dos parasitas também. Eles têm o seu papel na natureza. Por exemplo, as parasitoses, elas não são só dos humanos, tá? São de diversos animais, de insetos. Há uma série de diferentes parasitas, plantas, tem planta que é parasita, enfim, tem uma variedade. E o interessante é o seguinte, por exemplo, tem um tipo de parasita que infecta grilo. Isso é lá no Canadá, eu acho. Não é aqui no Brasil. Mas, enfim, deve ter algum aqui por aqui também que faz isso. Fato é que já estudaram isso. É um tipo de parasita lá nesse lugar que infecta grilo e olha só que doideira isso. Esse parasita, os grilos normalmente não vão para a água em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. E esse parasita, ele faz com que o grilo seja estimulado a ir para próximo de onde tem água e pule na água. Por quê? Ele faz uma coisa que é antinatural para ele. Por quê? Porque quando ele pula na água, o parasita, ou o grilo, é comido por uma truta que mora no rio. E o ciclo de vida
desse parasita que infecta o grilo, ele se completa dentro da truta. E essas trutas que moram nesse rio, 70% da dieta delas é composta por esses grilos. Ou seja, esse peixe só existe por causa dos grilos que pulam na água, e os grilos só pulam na água por causa desse parasita. Estão entendendo? Então, esse peixe, ele só existe por causa do parasita que completa o ciclo de vida dentro dele. Que O que legal. o que é algo ruim usualmente para o animal ter um parasita, mas esse bicho, esse contexto, eles estão todos interligados. E na natureza tem muita interligação de animais e seres vivos que a gente não entende ou não entende por que existe, e na realidade, às vezes é benéfico, sabe? Então é interessante É uma isso. cadeia, né, professor? Um depende do outro, né? Um Exato. existe porque o outro existe. Exatamente. Então, a gente não pode simplesmente eliminar uma forma de Sim, vida do planeta, porque, às vezes, essa forma de vida ela está intimamente ligada a outros, às vezes mais de um bicho. Então, tu eliminando um bicho, tu elimina dois ou três, uma sim. cadeia de animais. É Isso uma isso pode acontecer numa sequência muito perigosa, sabe? Então, é muito interessante isso. Então, o estudo dos parasitas tem trabalho hoje mostrando que eles têm importância e eles não podem simplesmente ser eliminados. A gente pode controlar eles, né? Exato. Mas não eliminar eles da natureza, o que é muito interessante, tá? Deixa eu mostrar mais um bicho aqui para vocês. Isso é o que a gente faz no dia a dia. No laboratório, o Sim. setor de parasitologia, o setor de parasitologia é para buscar bicharada, é para tentar encontrar algum parasita que esteja infectando a Exato. pessoa. Tá? Aqui, ó. Vamos ver. Vocês olhando aqui, vocês enxergam alguma coisa que chama atenção? Deixa eu só melhorar a imagem. Estão vendo alguma coisa que chama atenção? Vou botar a grade aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Achei dois bichos, Aonde? bem no centro. Isso aí. Aí vocês veem o seguinte também. Isso é muito interessante, tá? A primeira olhada, a primeira vez que vocês batem o olho na lâmina, é tudo igual ou tem um monte de coisa ali que chama atenção. Sim. Na segunda, terceira olhada, tu já vê que o negócio não. O que é Não está importante bem. é mais ou menos um formato, né? Então é Sim. assim que vai funcionando as aulas, né? Elas consistem, a prática de aula consiste justamente nisso, né? Na repetição, em a gente olhar as estruturas e ir se familiarizando com elas. Então aqui, Até o olho habituar. esse, exatamente, é isso aí. É É. isso aí. Então aqui, ó, a gente tem dois, ó, isso aqui e isso aqui, é o mesmo bicho. Eles estão com uma conformação um pouquinho diferente só. Sim. São ovos de um bem famoso. Esse é bem famoso. Meu Deus. Esse é o Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, Ah, tá? Que é um bicho de uns 20 centímetros, mais ou menos, uma minhoca branca de uns 20 exato. centímetros. É. Super comum, tá? Super comum. E esse é o parasita mais fácil da gente ter. Alguns parasitas são bem difíceis de conseguir para aula, tá? Às Por vezes. isso que a gente tem que tomar vermífugo, né, professor? Isso, exatamente. É. Exatamente. Então, Sim, os humanos têm que tomarem vermífugo também, né? Porque sim, essa bicharada aqui, né? Essas colônias de bicho que existe dentro da gente, a gente nem sabe, né? e esse aqui é o seguinte, ó, esse parasita aqui, ele é uma minhocona mesmo, assim, é uma minhoca de uns 20 centímetros, para ser bem, Sim, assim, didático, e ela é branca, tá? E aí, é. esse bicho, gente, ele pode proliferar dentro do organismo de forma, assim, brutal, assim, pode proliferar muito, tá? Descontroladamente. Exorbitante. E É. aí, o seguinte, eles, dentro do intestino, o intestino é um espaço que não é tão grande assim, né? Eles podem se proliferar tanto que causa obstrução do intestino. Obstrução, não passa mais nada do material fecal.
E aí dói absurdamente, né? E tu pode morrer por causa disso. E o tratamento para essas circunstâncias, quando é muito severo, tem que fazer cirurgia. Cirurgia tem que abrir o intestino para tirar a bicharada de dentro. Meu Deus, Se pior vocês que é. quiserem, se vocês tiverem estômago forte, depois que a gente terminar a nossa conversa aqui, vocês entram no YouTube e escrevam lá Ascaris lumbricoides. Vocês vão Sim. ver os vídeos que tem ali. É assustador de ver alguns vídeos, tá? Então, Como é que é o nome, professor? Ascaris lumbricoides. Sim. Então, esse é um parasita muito comum, tá? Sim. Ele pode causar situações graves, mas a gente pode conviver com ele também sem grandes problemas, Sim. tá? Todos esses que eu estou mostrando, eles são chamados eumintos transmitidos pelo solo, ou são parasitas comuns que têm fase de desenvolvimento no ambiente externo, tá? Sim. Então, é fácil da gente se contaminar estando em algum lugar que tenha eles presentes no chão, tá? A gente pode, com a mão suja, né, comer alguma verdura sem limpar, alguma coisa assim, a gente pode se contaminar. Inclusive, esse é muito comum tem trabalhos que o pessoal faz com alface, com verdura da horta, enfim, né? Analisando, procurando por parasitas nesses materiais, é muito comum de ter o ascaris presente, tá? Então, no laboratório, o que a gente faz? Rastreia a lâmina e procura pelos ovos. Usualmente é a forma diagnóstica mais comum. Às vezes vem o bicho, vem a lombriga, né? Então a gente coloca no laudo, por exemplo, nesse caso aqui, né? Presença de ovos de Ascaris lumbricoides. E o tratamento para esse aqui é o mesmo do tratamento para os outros dois que eu mostrei, tá? O albendazol, o mebendazol, o famoso licor de cacau Xavier, que talvez vocês tenham ouvido falar já. Sim. Né? Então, isso é um medicamento antiparasitário muito comum, que tem na farmácia, fácil de comprar, né? E elimina essa bicharada toda aí, tá? Então, o nosso papel no laboratório é conseguir discernir que, por exemplo, essa mancha marrom aqui, ó, a gente precisa saber, a gente aprende isso, claro, né? A gente precisa aprender que essa mancha marrom é um artefato, é uma coisa sem relevância, e essa coisa marrom aqui é um ovo de Ascaris lumbricoides. Isso é um conhecimento específico que a gente tem que aprender no dia a dia do curso de biomedicina, faz parte, dentro das aulas de parasitologia clínica ou análises parasitológicas também. Deixa eu ver mais um bicho que tem aqui para mostrar para vocês. Eu tô mostrando vários que eu gosto da bicharada, eu acho interessante isso. Olha aí, ó. Isso é uma larva, ó. Uma larva microscópica. Sim. Então, essa estrutura aqui, ó. Aí é o seguinte, eu mostrei o ancilostomídeo para vocês. O ancilostomídeo é um tipo de parasita que pode ser visto na forma de ovo ou de larva. Sim. Só que existe um outro parasita chamado Strongyloides stercoralis, que é esse bicho aqui. E as larvas dos dois são absurdamente parecidas. Só que tem maneiras de diferenciar elas. Por exemplo, o Strongyloides, eu sei que eu não mostrei para vocês a larva de Ancylostomide, mas, por exemplo, a larva do Strongyloides, que é esse aqui, a gente consegue ver essa partezinha aqui, ó. Olha eu estou num aumento de 800 vezes. Vocês conseguem ver essa partezinha aqui que eu estou passando o mouse em cima? Tem uma demarcação aqui, uma estrutura assim, ó, afilada. Tem. Aqui, ó. Uma partezinha aqui, eu tenho uma linha que a gente percebe aqui e aqui também, ó. Bom, isso aí é as partes íntimas do bicho. É o poro genital. O poro genital em larva, no ancilostomídeo a gente não consegue ver. No estrongiloides a gente consegue ver. Sim. E, principalmente, a diferenciação entre os dois é baseada na boquinha. No vídeo aqui, não tá, nessa digitalização não está tão bom. Mas a boca do estrongiloides, a gente consegue ver, ela é pequenininha. E a boca do ancilostomídeo, ela entra aqui, ó. Esse aqui é um estrongiloides. O ancilostomídeo tem um canal aqui, ó. A gente consegue enxergar como se fosse a garganta do bicho. Opa. E aí a gente tem que olhar esse detalhe para conseguir diferenciar
e fornecer informação. Então, aí tu bota no laudo lá, ó, presença de larvas de ancilostomídeo, ou presença de larvas de estrongiloides estercorales. Então, isso é uma atividade de microscopia que o profissional formado em biomedicina pode realizar no dia a dia do laboratório de análises clínicas. Eu trabalhei em laboratório de análises clínicas por 15 anos, no laboratório de análises clínicas da Santa Casa. Majoritariamente eu trabalhava com análise de urina, mas eu também trabalhei com parasitologia durante um período. E isso era uma coisa que esse é um parasita que eu tive a oportunidade de ver umas boas vezes lá no dia a dia do laboratório. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum para mostrar para vocês. Mais uma curiosidade. Depois a gente conversa um pouquinho, né? Vocês devem talvez querer fazer perguntas sobre o curso, né? Mas a ideia era mostrar algo que a gente pode fazer no dia a dia, né? Que a gente aprende, enfim, né? Para vocês verem como que é. Então aqui, ó, olha aqui, ó, vamos ver. Vocês, aqui tá bem pequenininho, tá em 50 vezes, é muito pequeno, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 ovos de um parasita aqui. Que já dá para ver, claro, né? Se a gente conhece, a gente consegue ver, senão não. Então, como vocês estão vendo pela primeira vez, é muito difícil. Acho que eu detectei mesmo. Conseguiu ver? Acho que sim. 4 eu tenho certeza que é. Agora, os outros 2 eu acho que são. Vamos ver. Peraí. Onde é que vocês... 3, 4. Aonde que eu vou botar a grade aqui para ver? Bem na linha de cima dessa grade do meio, tem um. Dentro da grade, eu achei 2. É isso aí, é essa estruturinha mesmo. É essa estruturinha mesmo. Agora eu vou aumentar. Só faltam os outros 2 que eu tô em dúvida. Ali, ó, aí anda eles, ó. Tem 2 aí, tem um mais para baixo. Tem 2 aí. São 6. Tem um aqui embaixo, aqui. Tem um mais para baixo. Tem. E tem um aqui bem do meu lado esquerdo, bem na linha da grade do meio. Vamos ver. Isso aí. Então, esses aí são ovos de um bicho chamado Hymenoplex nana. E esse bicho, ele está ligado à presença de roedores, de ratos. Porque parte do ciclo de desenvolvimento do bicho se dá nos ratos. E parte do ciclo de desenvolvimento do bicho se dá dentro de um besourinho. Sim. E aí, para a gente infectar com ele, tem que comer o besourinho. E aí vocês vão dizer assim, mas eu não como besouro. Né? Muito menos eu. Só que o problema é o seguinte, o besouro é muito pequenininho. E ele pode, por exemplo, estar no meio de cereais que tu venha comer. E aí a gente come sem saber. E pode o meu caso, que eu contraí as chagas, eu não sei de que jeito foi, mas a gente concluiu, eu e a minha professora, que foi através dos alimentos, que era possível dos vegetais. É uma possibilidade. Que nem eu te falei ali, o suco em suco de cana, contaminação com ingesta de suco de cana-de-açúcar já foi demonstrada pela doença de Chagas. Sim. Então, assim, no laboratório, a nossa função, dentro do setor de parasitologia, é a detecção dos agentes infecciosos parasitários. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, majoritariamente, a gente tem parasitoses intestinais. Mas nós temos, no Brasil, doenças parasitárias do sangue também, que listando, né, a malária, doença de Chagas, existe a leishmaniose também, que é de tecido, não é propriamente de sangue, é de tecido,
mas ela pode atingir pele, pode atingir vísceras, todas elas podem ser muito graves, tá? Sim. E nós temos também doença parasitária no trato genital, que é a tricomoníase. Então, há uma variedade de parasitas que podem infectar o ser humano, e o nosso papel de profissional analista clínico, no caso de profissional biomédico, é na detecção desses agentes parasitários quando os pacientes vêm fazer exame no laboratório, tá? Sim. Então, eu mostrei isso para vocês para ilustrar uma atividade que é possível de fazer no dia a dia. Usei um recurso tecnológico aqui, que é sofisticado, porque não pensem que... Eu sei que aqui olhar, mas você só está mostrando uma foto ali, aproxima e afasta. Vocês não têm noção da dificuldade que é fazer isso. Sim. Tem que ter um microscópio brutal, assim, específico para fazer Gigantesco. essa digitalização, tá? É uma coisa muito sofisticada. E aí, Sim. claro, aqui aparece de forma simples, exatamente do jeito que nós enxergaríamos numa lâmina. É bem legal isso, tá? Então, nesse momento, quem quiser fazer perguntas, enfim, você deve ter curiosidade sobre o curso, enfim, aí vocês podem fazer perguntas que eu estou aqui para conversar com vocês. Sim. Aí vocês podem abrir, quem quiser falar, pode abrir o microfone e perguntar. No meu curso a gente tem a parte de micro-organismos, né, nos alimentos, a verificação, tipo, isso tudo é com relação ao controle de qualidade, né? Sim. Então, nós precisamos analisar as superfícies dentro de uma indústria, né? As superfícies onde é trabalhado, onde é fabricado, onde é feito o alimento, né? O ambiente, nós temos que analisar, se analisa, digamos assim, a parte de cima das bancadas, né? Tudo que se toca dentro de uma indústria, ela deve ser muito bem higienizada, né? E sanitizada. Sim. Porque esses micro-organismos, eles andam em qualquer lugar, né? Não se sabe. O humano traz, né? Vem através de outras formas, né? E então essa parte aí nós temos de micro-organismos dentro do curso de alimentos, né? Tanto da engenharia como do tecnólogo. Uhum. É uma bicharada também imensa, né? E aí tu tem também a parte de bactérias, de fungos e de vírus, né? Então, basicamente nós temos esses 4 grupos de micro-organismos, né, incluindo os parasitas, como potenciais causadores de doença nos seres humanos, e com certeza tem que em indústria de alimento é preciso garantir que não haja qualquer chance da presença desses micro-organismos. Exato. Eliminar o máximo possível, né? Exato. Para que possa se fazer, né? Se fabricar e levar até o consumidor um produto de qualidade, né? Sim, que não tenha nenhum problema, vai agravar a saúde do consumidor. Então, sim. deve-se ter todos esses cuidados, que isso é fundamental no controle de qualidade. Uhum. Isso mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta relativa ao curso? Não, a minha pergunta é essa, já que entrou na parte de biomedicina, com relação a essa minha Chagas, que o dia que a gente descobriu, que isso aí foi descoberto por um médico, eu fui fazer um exame para outra coisa e ele detectou isso aí. Para mim foi surpresa, né? Como ele me diz, bom, agora não interessa da onde que saiu e quando que foi. O importante é que tu é portadora, né? Diz ele, agora não vem a questão. Só que eu me questionei muito porque eu nunca andei nesses lugares. E como que eu adquiri isso, né? E eu tive muita sorte, como ele me disse, que a Chagas ela foi se estacionar no meu intestino. Menos grave que em qualquer outro órgão vital, sim. né? Ela pode, o parasita pode se instalar, usualmente ele se instala ou
coração, Exato, ou no esôfago, exato. ou no intestino. Ele me falou. Então, assim, por ser no intestino, é muito, e por tu nunca ter estado em região endêmica de doença de Chagas, então é muito provável, né, a questão de ter ser contaminado ingerindo, né, que nem eu te falei, aquela questão Sim, o caldo de cana, suco de cana, sim, é, sim, é uma situação onde o bicho ele é encontrado na cana, sim, entre as folhas, e quando tu moe, né, a cana para fazer o suco, ele pode exato. ser esmagado junto, porque lembrem que eu falei no início, né, que o parasita, ele tá, da doença de Chagas, ele tá nas fezes do barbeiro, né? Sim, Então, pode contaminar o suco e a gente se contaminar ingerindo, né? sim, Então, sim. há Uhum. esta possibilidade, sim, totalmente. É. Quando eu fiz o biocombustível, que a gente fazia as aulas práticas na FUBRA, aí em Santa Cruz, a gente trabalhava né, com a cana com a cana de açúcar para fazer o álcool, né? Uhum. Mas nessa época eu já era portadora, já Ah, fazia quase 30 anos, e como o uhum. médico me falou, ele se revela entre 20 e 30 anos, né? Eu fiz os cálculos, jamais eu andei, eu não ando em campanha, nunca andei, nunca morei assim, em lugares suspeitos, né, de falta de higiene, nunca na vida. A conclusão que nós chegamos, eu e a minha professora, foi através dos alimentos. Sim, Algum alimento que eu ingeri, e ali estava o óvulo, ali, a fezes, alguma sim, coisa sim. tinha É, do bichinho isso ali. é Tá? muito provável mesmo. Só que eu nunca senti nada, nunca, até hoje eu não E sinto bom, né? nada. E bom. Não, eu não tomo nenhuma medicação. Quando a gente descobriu, eu perguntei para o médico, tá, e aí, agora, o que eu faço? Não, não se faz nada. Tu não sente nada? Não, não sinto nada, nunca senti. E se fosse por isso, de sentir algo, até hoje eu não saberia, porque até hoje eu não sinto nada. Aham. O único processo que tem que fazer é, de ano em ano, retirar os pólipos da parede do intestino, Uhum. porque devido ao organismo ser muito sujo, tá? ele alargou com as chagas, ele alargou o Sim, isso intestino. se Ele chama, fica largo, porque aumenta qualquer órgão vital. isso, perfeito. Se chama Isso, no intestino se chama megacolon. É uma isso. exatamente, é uma característica usual da infecção pela doença de Chagas. Exato. Então, devido a essa largura que ele ficou, ele não expele tudo como a pessoa normal expele. Uhum, Então, uhum, fica sempre algo lá. Eles denominam o intestino muito sujo, foi o que ele disse. Tá? uhum. Inclusive, eu uso um óleo, né? Em jejum, eu tenho que usar esse óleo que é para ajudar a expelir. Aham. E como o organismo é muito sujo, que ele me falou, vai criando aquele resíduo, vai ficando ali e eles vão gerando os pólipos. Uhum. Eu tenho que tirar de ano em ano, eu tiro 2 ou 3. Tem que fazer um acompanhamento. Sempre vai para análise, Uhum. né? Sempre vai à análise. Daqui a 15 dias eles voltam. Todos eles até hoje, fazem 7 anos que eu faço isso, todos os anos eles são benignos. Certo. Ah, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o curso de biomedicina? Gostaria muito de fazer, acho muito interessante, mas a minha idade mais não concordo. Não sei nem se vou chegar ao final desta graduação. Imagina. Estou correndo contra o tempo, porque, na verdade, eu comecei na engenharia de alimentos. Uhum. Como eu ficaria muito tempo devido às aulas manhã, tarde e noite, um dos horários eu não poderia assistir nunca às aulas, né? Aham. Tem que trabalhar, né? E Sim. aí eu fiz os cálculos. Eu vou ficar 10 anos na engenharia,
Não tem porquê, né? Uhum. Como eu achei o tecnólogo, eu migrei para o tecnólogo, que eu Ah, faço ele em 4 anos, né? certo. Vamos ver se eu vou chegar até o final dos 4 anos. Vai. Sim, eu já estou com 60, né, professor? Aham. Não, mas vai tranquilo, vai O dia tranquilo. de amanhã não se sabe, né? Sim, o dia de amanhã a gente tem que deitar pensando, será que eu vou levantar amanhã? Aí é normal e natural, né? Sim. A gente tem que ser realista. Mas muito, muito, muito interessante. Inclusive, eu tinha na engenharia de alimentos um colega que ele era biomédico Uhum. Sim, porque e dá para estava trabalhar fazendo com a área de engenharia de alimentos. alimentos porque ele queria abrir uma clínica para ele lá na terra dele, que ele é do Mato Grosso, e fazer engenharia para ele Aham. retornar, e a intenção dele era abrir uma clínica juntando alimentos com a biomedicina. É possível trabalhar com Interessante, análise né? de alimentos também. É possível. É possível, Uhum. muito interessante. Para quem está novinho e ainda há tempo, é um curso e tanto, Uhum. muito interessante. Tá bom. Mas eu já agora já não dá mais. Eu tô fazendo todos esses congressos, seminários, conferências que me dão horas, né? Uhum. Porque é interessante para a graduação, né? Todo conhecimento é Sempre, bom. sempre Quanto mais agrega, né? conhecimento se tem, né? Uhum. Sempre vai agregando. Sempre vai agregando uma coisa a outra Uhum. e vai nos dando bons resultados. Sim. Muito ótimo. Hoje tem engenharia de alimentos às 14 horas, né? Até às 15, É, né? acho que sim. Aplicação de ozônio São intercalados as atividades, né? Sim. na remoção dos corantes alimentícios. Uhum. Uhum. Então E tá, eu gente. imagino que é agora, né? São 14 e Isso, agora 8, são daqui a 14 e pouco. 8. E Então, pessoal, se alguém quer fazer alguma pergunta, por favor, e senão eu vou finalizar a atividade que aí eu vocês estou tiverem. satisfeita. Muito obrigada. Eu Bons agradeço a trabalhos. participação. Isso. Eu só tenho uma pergunta, Obrigado. professor. Fala, Eduardo, tá baixo o volume, cara. Sim, eu só tenho uma perguntinha. A Sim, biomedicina, ela abre, de que sentido ela abre portas para o ramo da radiologia? sim, existe também a atuação do biomédico na área de imagem também, tá? Existe também essa possibilidade, sim. Há uma série de possibilidades de trabalho, né? Tem a parte de análises clínicas, tem a parte de imagem, tem a parte de estética. Então, há uma série de possibilidades de trabalho, no ramo de imagem, inclusive, também. Tu trabalha já com isso? Não, no momento não. O meu objetivo é ingressar na Unicinos na biomedicina no próximo semestre, quando iniciar Aham, o curso. aham. Mas focar então na área da radiologia, se eu conseguir. Então, Existe essa possibilidade de trabalhar, né, com a parte de imagem. Não, mostra não um que tenha exemplo. tantas disciplinas de imagem dentro do curso, tá? Sim. Mas existe essa possibilidade, sim. Eu trouxe esse exemplo a partir da Santa Casa também, onde tem biomédico Uhum. realizando exame de tomografia, né? Sim, sim. Então, por Tem isso possibilidade. meu interesse mesmo. Uhum. Eu agradeço a participação de vocês, tá bom?